Olá, amigos e amigas. Estou aqui com três belíssimas mulheres que são empreendedoras. Isso é muito legal. Está aqui a Renata Rafael, a Nilzídia Mendes e a Mari Oliveira. A Renata é empreendedora e mentora de desenvolvimento humano. Ela tem uma loja de cosméticos. Ai, essa palavra aí, né? É uma loja de cosméticos. A Nilzídia Mendes tem a mesma profissão que a minha mãe tinha e minhas irmãs têm, que é cabeleireira e é instrutora, né? E a Mari Oliveira cuida do emagrecimento, cuida do detalhe, né? Que bom que seja assim. Renata, você entrou nesse ramo de loja há 14 anos, você me estava me contando aqui. Sim, sim. E como é que foi isso? Como é que começou esse empreendedorismo em loja? Olha, doutor, eu vou falar uma coisa, foi um desafio. Quando eu iniciei minha loja, eu não tinha nada. Eu entrei com uma mão na frente e outra atrás. Só que com um desejo no meu coração, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com a minha tia e eu já falava que eu ia ter minha loja. Então, eu sempre tive esse desejo no meu coração. Que ótimo. E eu trabalhei por um período, né, como gerente de uma loja. E nesse período todo, entre os 11 anos e nesse período que eu estava trabalhando nessa loja, eu adquiri, assim, muito conhecimento. Com certeza. Foi, assim, de grande... eu falo, assim, que foi uma escola, na verdade, né? E aí, eu decidi largar o meu trabalho lá, que eu fui mãe, né? E tentar o meu sonho. Na verdade, eu falo isso muito no meu consultório. Eu digo assim para as pessoas, quando você está numa empresa, quando você está fazendo um trabalho, olhe aquilo como um processo educacional, de aprendizado. Sim, Veja a loja ou uma indústria que você esteja, olhe quais são as virtudes que ela tem, quais são os defeitos que ela tem e diga assim, se eu fosse o proprietário, o que eu faria diferente para melhorar? E aí você está construindo um aprendizado que depois você pode empreender e você vai ter sucesso. Parabéns, Renata. Foi muito bom isso. E você, Nilzinha, você que tem essa profissão que a minha mãe adorava. Minha mãe dizia que uma pessoa com uma tesoura na mão e um pente não passa fome. Como é que foi isso aí? Como é que começou isso? Realmente, exatamente assim. Eu brinco, né? Eu falo que quando a gente trabalha com o que gosta, sai sempre bem feito, né? É verdade. E eu sempre tive o dom, desde mais nova, sempre tive o dom, mas a gente trabalhava na área do sapato. Pontadeira. Eu fosse pontadeira. Eu era coladeira. E aí, por influência de uma amiga, ela falou, nossa, mas você faz muito bem, me escova, né? Vamos fazer o curso. E eu ainda meio relutei um pouco, tal, porque eu queria fazer outros cursos primeiro. Ela falou, não, vamos junto, tal. E eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro e com 3 meses, o curso era de 1 ano e meio. Com 3 meses eu já tinha montado o meu salão, porque a gente legal. realmente se apaixona pela profissão e é gratificante demais quando a gente entrega um trabalho pronto, né? E quando tem o dom e trabalha com o que gosta, né, sai bem feito. É verdade. E isso eu já tô há 15 anos. 15 anos? 15 Nossa anos. Senhora, que E bacana. esse ano eu já comecei como instrutora. Eu já dou cursos na área de escova, de corte. Que bacana. Parabéns, parabéns. É interessante. Eu admiro muito todo mundo que empreende, mas nessa sua área eu admiro mais, porque é a área da minha família, das minhas irmãs, da minha mãe. Fico encantado. E você, Mari? Você que trabalha com uma coisa meio complicada, né? Emagrecer não é muito fácil. Eu mesmo que tentando emagrecer, a coisa não é assim, né? Como é que é isso, Mari? Há quanto tempo você começou com isso? Boa tarde a todos, né? Na verdade, doutor, a minha profissão, ela é uma construção de vários experimentos e várias oportunidades que eu tive na vida, né? Sim. Eu era atleta de Franca, jogadora de basquete, comecei jogando basquete. Fiz faculdade através do basquete, que eles me deram a oportunidade de uma bolsa. Não foi em Franca, foi em outra cidade, mas
pude fazer a faculdade de estética, né? E quando eu voltei para Franca e comecei a trabalhar como esteticista, eu percebi que isso não era o suficiente. Né? Que para você obter um resultado, você precisa de mais, né? Então foi quando eu voltei às minhas origens e fui fazer educação física. Aí eu fiz educação física, comecei no Leporace, na casa da minha mãe, né? Dava treino pro pessoal ali na pracinha de skate, ali no pole, corria com o pessoal na rua. É isso, né? Né? Com todo mundo. E aí o pessoal começou a ver que as minhas clientes estavam emagrecendo. Aí eles começaram a me indicar, só que lá na casa da minha mãe não tinha nada. Tipo, era chão batido, não tinha blindex, não tinha nada. Aí, no final das contas, quando eu vi, a parte física já estava em primeiro lugar do que a estética. O pessoal estava me buscando mais pela parte física. Perfeito. E aí juntou, né, a estética com a parte física e comecei a ter muito resultado. Aí eu comecei a... Pode falar. Não, eu sei que tô comentando, só ia comentar com você que nessa profissão, boca a boca é tudo, né? Tudo, a prova de que está funcionando. E é incrível, porque lá na casa da minha mãe, não tinha fachada, porque era casa. Então, assim, eu falava assim, gente, não posso, tipo, qualquer pessoa que passar aqui na porta entrar, eu preciso trabalhar com indicação, né? É verdade. Então, realmente, foi boca a boca mesmo. Aí, depois disso, a gente mudou, né, da casa da minha mãe, realmente construiu um estúdio, né? Hoje eu tô fazendo nutrição, né? Na pandemia eu fiz o coach, né? Porque o emagrecimento... A nutrição é faculdade? É faculdade. Tá. Então é a terceira faculdade que você está fazendo. Vai gostar de fazer faculdade? Eu gosto de emagrecer. Meu sonho sempre, assim, desde quando eu comecei, eu sempre falei assim, olha, eu quero que uma pessoa chega pra mim e fala assim, Mari, eu quero emagrecer. E eu possa abranger todas as áreas pra eu conseguir emagrecer aquela pessoa. Então isso aí foi sempre meu sonho, sabe? E agora o coach veio agora na pandemia, né? Porque a gente ficou sem poder trabalhar. Então eu fiz o curso de coach e comecei a fazer as mentorias online. Aí foi o que deu pra gente trabalhar um tempo aí. Perfeito. É criativo, além de empreendedor, é criativo, né? Você vê que ela criou situações. Você está com isso há quanto tempo já? Esse ano faz 10 anos. 10 anos. Olha, você vê que são todas pessoas que já consolidaram nas suas áreas. 10 anos, 15 anos, 14 anos. Bacana. E os problemas? Como é que foi? Quais são os problemas na sua área, Renata? Aliás, onde que é a sua loja? A minha loja fica na Avenida Abrão Brickman, lá no Leporace 1. Ah, no Leporace 1. É na avenida principal lá. E quais são as dificuldades, Renata? Olha, o que a gente, assim, eu vou falar por mim, o que eu mais sofri, assim, no início foi com a falta de instrução, que a gente não tinha, né? Igual eu falei, eu comecei do zero. E, assim, minha maior dificuldade foi a questão financeira no início. Foi muito difícil. E a gente foi superando aos poucos. Você tinha algum financiamento, alguma coisa que pudesse ter acesso? Exatamente, eu não tinha e eu não tive, né? E eu comecei assim, realmente sem nada mesmo. Você sabe que agora tem no governo federal, o Márcio França teve aí na reunião das mulheres dinâmicas e explicou do Procrédito 360 e do cartão da microempreendedor que você pode... você tem que ter o faturamento, porque eles têm que ter alguma coisa para balizar o que você vai fazer. Mas se a mulher se tira 50% do faturamento do ano passado num empréstimo que é quase que de graça, porque você tem 1 ano para pagar, começar a pagar, e depois você tem mais 5 anos para fazer esses pagamentos com juro de 4%, quer dizer, é um juro muito baixo. Eu não conhecia do programa, fiquei conhecendo lá e assim, fiquei surpresa, porque é uma ajuda e tanto, né? É por isso que a gente fala que tem que ter, a prefeitura tem que ter um escritório que instrumentalize, que ensine as pessoas. Sim. A própria prefeitura não sabe. Na saúde, então, tem vários recursos que poderiam ter vindo para a saúde que não vieram, porque a prefeitura de Franca não tem essa expertise, ela não vai atrás dessas coisas. Sim. Então, o seu problema foi dinheiro e a instrução que no começo você não tinha, depois você foi adquirindo. Né? Isso também é fundamental. Com o tempo, né? O Sebrae sempre ajuda, mas tem que ter outros instrumentos outros recursos. de fazer isso. E você, Nilzínia,
que foi difícil para você? Pelo visto, não foi muito difícil nada, não. Você já encantou com a coisa e foi embora. Exatamente, mas sempre tem, né? Uhum. Para mim, eu acho que a gestão financeira, assim, no começo eu fiz bastante curso com o Sebrae, me ajudou bastante, mas assim, a minha área é uma área que entra muito picado, né? Então, para a gente ter um controle do que é da empresa, do que é meu, é muito complicado, porque entra picado, a gente meio que mistura tudo. Eu, particularmente, misturei tudo por muito tempo. O que era empresa, o que era você. Exatamente. Aí a gente não consegue ver, né, quanto que tá ganhando, se tá rendendo, se não, né? Mas você sabe que quando eu era pequeno, eu era menino, meus 9 anos, 8 anos, a gente ficava doido para a mamãe chegar uma cliente e começar a atender. A mamãe atendia ali na Praça Nani Castro, ali, aquela praça que tem... era acima da estação de ferro. Hoje está ali, é uma praça que a gente chama Praça da Pomba, porque tinha uma águia lá, a gente chama aquilo de pomba, e ela está lá com as asas quebradas, mas está lá até hoje. Mas está lá. E a gente ficava doido para chegar uma cliente. Quando ela começava a atender, a gente já foi querendo, esperando para ela ganhar aquele dinheiro, a gente ia buscar pão. Eu me lembro que eu era tão pequeno que eu pegava uma bicicleta de um tio meu, que era o tio Júlio, e pegava essa bicicleta e eu ia por dentro do quadro, assim, andando de bicicleta, buscava o pão e fazia uma coisa horrível. Esperando o dinheiro entrar. Eu aqui a padaria era São Sebastião, era 2 quarteirões para cima. Eu pegava na padaria São Sebastião um pão, que naquela época era embrulhado em jornal, não era... Olha! Jornal, não tinha... A vigilância não tinha esses cuidados. E eu pegava e ia comendo o miolo do pão. E achando que estava normal comer o miolo do pão. Até chegar em casa. Chegava não tinha mais nada. Só tinha pão outro, a mamãe ficava brava. Só a casca. A mamãe ficava uma fera comigo. Mas é exatamente o que você fez? Você comeu o miolo do pão todo. E era um pão só. É exatamente assim, aparece a necessidade, o dinheiro que entrou, a gente já vai fazendo. A gente não separa. Não separa, então essa parte... Empresa... Exatamente. Na parte do cabelo, na área da beleza é mais complicado por conta disso, porque entra muito picado, né? É verdade. Aí pra gente ter esse controle é um pouquinho difícil, aí eu apanhei um pouco. Talvez agora, com essa possibilidade desse Procrédito 360, você possa organizar mais ainda o seu negócio. Isso. Porque a gente tem que sempre estar evoluindo, porque se a gente parar de evoluir, você regride. Isso que você faz, ter 2, 3 faculdades, é um processo de evolução. Parabéns para vocês 3. Obrigada. Viu? E Mari, e você? Qual foi a dificuldade? Também pareceu que não teve dificuldade, né? Nossa, parece que você... Deus chegou e falou assim, essa é a mulher. Vai lá. Essa é a mulher. Jogava basquete, ganhou bolsa. Tem um médico aqui, o doutor Francés, foi meu colega de estudo lá no IETC. E ele também jogava basquete muito bem, o Francés, e ele foi fazer medicina e parte dessa conquista dele, porque ele foi para Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, foi para jogar basquete, e jogou basquete, porque ele era da seleção nacional, ele já era muito bom. Franca sempre foi muito boa em basquete, Sim. né? Então, o basquete também deu a ele o início da carreira dele. Depois ele se tornou um cardiologista, um cara famoso aqui em Franca, tem uma vida de sucesso. Mas e aí, quais foram as dificuldades, Mari? Vamos lá. Então, doutor, a minha maior dificuldade foi o negócio começar a crescer e eu já não estava mais trabalhando sozinha. E aí eu tive que começar a colocar pessoas para me ajudar. Essa foi a minha maior dificuldade, porque assim, o que o senhor falou no começo da entrevista é uma verdade. A gente precisa, desde pequeno, desde a escola, desde do ensino fundamental e médio principalmente, porque eles já estão começando a se preparar para o profissional, a gente precisa se orientar para saber o que a gente tem que fazer para a empresa, né? Quem são as pessoas que você vai colocar para trabalhar com você? Quais são os direitos? Quais são os deveres? Quais as facilidades? Então, assim, a minha maior dificuldade foi quando eu comecei a crescer, porque aí eu comecei a tomar muito tombo, porque eu já não estava mais conseguindo trabalhar sozinha. Então, eu comecei a colocar pessoas para me ajudar e essas pessoas começaram a aproveitar
Porque eu sempre fui uma pessoa muito justa, sabe? Não é porque eu tô falando aqui não, mas quem me conhece sabe. Eu tiro de mim pra dar pras pessoas, se for necessário. E aí as pessoas começaram a aproveitar disso, e aí foi aonde a parte financeira começou a diminuir. E assim, sobre a parte financeira, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito é muito importante, né? E esse trabalho, ele precisa chegar nas pessoas. É muito importante isso que aconteceu com a gente, mas lá no Leporace, na hora que você passa daquela ponte para baixo, igual a gente, tem mais milhares que estão precisando. Então, assim, uma das informações que a gente precisa levar é que isso existe. Porque a empreendedora, de onde que a empreendedora surge? A maioria delas. Ela surge da dificuldade. Porque a partir do momento que você tem um filho, você não pode mais trabalhar fora. Uhum. E é difícil quem consegue trabalhar fora. Exatamente. E aí o que elas fazem? Elas começam a empreender em casa, porque não tem, as dificuldades fazem as pessoas se reinventarem. E aí você conseguir manter uma empresa e crescer na dificuldade, porque a maioria de nós não temos pais ricos, não viemos porque quando você tem uma base rica, é mais fácil. Porque se você tem algum déficit, tem alguém para te cobrir. Mas nós não. Nós viemos do bairro, nós viemos de pessoas simples. Minha mãe e meu pai estudaram até a 8ª série, sabe? Então, assim, os tombos que eu levei, eu não tinha quem na minha época supria. também, a gente considerava que tinha terminado o curso quando terminava a 8ª série, a 4ª série antiga. Né? E depois, alguns iam para o ensino médio, conseguia finalizar. Fazer isso aí. O superior era raríssimo. Era por isso que tinha aquele pessoal que a cidade era menor, alguém entrava numa faculdade, tinha aquelas festas, pedia dinheiro para festejar, porque era uma raridade. Hoje, quase todo mundo tem curso superior. Você tem 3, quer dizer, então é uma felicidade. Mas assim, é que você disse uma coisa importantíssima, que a gente está fazendo isso aqui, que a gente quer fazer enquanto prefeito, que é trazer para todo mundo o conhecimento. Porque a minha vida só é o que é porque eu pude estudar, eu tive o apoio da minha mãe, do meu pai, que também não tinha. A minha mãe tinha 3º ano primário só. Quer dizer, a gente até brincava porque ela escrevia mal, tal, e a gente falava assim: mãe, Deus não dá asa para cobra. Do jeito que a senhora é esperta, quer dizer, se tivesse muita cultura, ia virar o presidente do país, né? Até sem cultura virar o presidente do país, mas teria virado presidente do país. Mas é isso que você falou, é importantíssimo. Eu estou fazendo questão de divulgar o Procred 360, como as outras linhas de financiamento. No meu plano de governo, eu coloquei várias linhas de financiamento que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Quando eu falei do cartão do microempreendedor, eu falei para o meu motorista, que trabalha comigo há 25 anos. Ele falou assim: doutor, mas isso é burocrático. Eu falei: não, é um cartão que você... Ele também é uma microempresa também, ele mexe com muitas coisas e ele gosta de fazer reforma de imóveis e tal. Eu falei: você vai passar lá e você vai ter que ter o faturamento. Quanto é o seu faturamento? Eu fui lá, ele falou: eu tenho uns 70 mil de faturamento. Então, você vai ter 1/3 disso de empréstimo sem burocracia. Aí ele falou: será? Eu falei: tenta, vai lá no Banco do Brasil, pega o cartão e tenta. É verdade. Agora você só fica duvidando, já nem tenta. As pessoas são assim. Mas olha, nosso papo está muito gostoso, mas assim, o que me encanta em vocês 3 é essa luta, né? Quer dizer, eu brinquei que você era uma pessoa que Deus protege o tempo todo. Para mim é verdade isso. Eu falo: meu Deus, como é que ele me tirou dessa? Como é que cada coisa que já aconteceu na minha vida, que eu só posso agradecer. É um negócio impressionante. Eu falo, eu sou o filho mais velho de 9 irmãos. O pessoal lá em casa trabalhava bastante, né? Então eu falo assim: gente, como é que deu tudo tão certo para mim com tanta dificuldade? A mamãe tinha uma filosofia muito interessante, que ela dizia assim, a gente fala assim: mas tá uma crise muito difícil, tal, os filhos conversando. Ela fala assim:
nossa, com essa crise tão difícil, a gente ficou tão bem, né? Imagina se não tivesse crise. Olha. Ela era sempre muito otimista. Ela aconselhava muito. Eu tenho uma irmã, uma mexe com cabelo, que é a Janaína, a outra mexe com estética de sobrancelha, né? Só faz isso. Essa fez até o 2º ano de psicologia. E ela falou assim, agora eu faço a prática de psicologia, que é as pessoas conversando. Exatamente. Psicóloga também. Nós somos, é verdade. Eu sou cabeleireiro e psicólogo, psicólogo paralelo. E, na verdade, devia ter um curso de aperfeiçoamento nesse setor do coach, do apoiamento, né? Eu, no meu consultório, faço coach também. Essa área da mentoria e do coach, né, Rê? Eu acho que de mulheres em Franca, nós estamos sendo quase que as pioneiras, né? Sim. Legal. Porque não tem. E assim, as pessoas, elas a mentoria, ela é muito importante, né? Porque nós temos que nos espelhar em alguém, né? Sim. E as pessoas que eu tenho, que são os meus mentores, falam que a gente é a esperança, né? Então, na hora da dificuldade, a gente busca a esperança em alguém para continuar. Isso é muito legal. Eu tenho um filho que formou na GV, lá em São Paulo, em administração, mas fez o curso de coach com o J. Silva. Fez e tal. Gosta muito. Tem até publicado um livro e tal. Mas, assim, o que é importante nisso tudo é que você olha para o ser humano como ser humano. Seja um ser humano em dificuldade ou que está dando tudo certo na vida. E é amando as pessoas, um ao outro, que faz com que a gente cresce. Se eu não tiver amor por você, eu vou atuar, entre aspas, profissionalmente, mas eu não vou ser uma pessoa realmente que desenvolve o seu próprio eu e desenvolve o eu do outro quando está em contato. Eu tenho certeza que depois dessa nossa reunião, nós 4, né, vamos estar melhores do que quando a gente aqui chegou. Sim. E isso tem que ser. Falo sempre para as pessoas, quando você encontra uma pessoa, ela tem que sair de perto de você um pouco melhor do que quando ela chegou. Isso é o princípio da minha vida. Sempre ajudar as pessoas, sempre fazer com que todo mundo contribuir, né, na vida das pessoas, é verdade. Mas olha, parabéns a todas as 3. Já tenho um admirador aqui, encantado com as 3. Vou visitar o negócio de vocês, porque nós temos que estimular o empreendedorismo de todo mundo. Isso é importante. E isso é fundamental. E a gente tem que ter um programa de incentivo, de financiamento, e o poder público pode e deve fazer isso. Não só no Ministério, aqui na Prefeitura Municipal. A nossa Prefeitura, hoje, ela atrasa muito o desenvolvimento da cidade. Ela impede que as pessoas cresçam, porque ela demora até para dar uma BITS, para dar uma ordem de... Tão burocrático, Nossa Senhora, uma ordem de construção, exatamente, coisa eu assim. Acabei de passar. Nossa, complicado. É muito complicado. Exatamente. Olha, eu tenho um amigo que faz 2 anos que ele tem um barracão de quase 5.000 metros pronto. Ele quer levar a empresa dele para esse barracão, que ele aluga onde ele está. E ele já tem o habite, tem tudo, não tem um alvará de funcionamento. Olha aí. Então, ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu atendi tudo que a prefeitura queria. Eu comecei a minha também há pouco tempo. E já era para estar trabalhando, gerando emprego. Mais emprego. Exatamente. Então, e eles passavam lá e danavam, falavam, é para parar enquanto não tiver, enquanto não sair. Nossa, então, complicado. Você sobrevivendo daquilo, né? Quer dizer, é para ajudar e não para atrapalhar uma prefeitura. Mas muito obrigado para vocês 3. Agora, faça um comentário final, cada uma de vocês, como diz na política, comentário final. Doutor, achei interessantíssimo. Se todos os empreendedores estiverem, né, assim, a oportunidade de ter esse direcionamento, nós vamos crescer muito mais. A gente vai poder gerar mais empregos. Aumentar o faturamento o orçamento da cidade. Da cidade, exatamente, porque nós vamos pagar os impostos, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser ótimo. É o que nós estamos precisando mesmo. Muito bom. Nós estamos precisando ter um aliado, né, para ajudar as empreendedoras. Exatamente. Fala. Eu também, igual agora eu tô, já há 10 anos eu pago aluguel, e agora esse ano eu comecei a minha construção do salão. Do salão, Parabéns. Aí, e eu pensando nesse foco do curso,
porque agora, recentemente, veio 2 franquias para a Franca de escovarias, então, muito grandes. Então, assim, é mais uma área de emprego, né? Eu pensei nesse ponto, e é uma área que tem muita procura de curso de escovista, né? Que é assim, às vezes é o básico, mas realmente o básico funciona. Eu posso falar isso na prática. O básico bem feito funciona muito. Exatamente. O que a prefeitura não faz é o básico bem feito. O básico bem feito funciona, sim. E assim, eu tendo essa transição do aluguel para um cômodo próprio para trabalhar, um espaço maior para me dar os cursos. Então, assim, essa parceria seria ideal para mim, fantástico. Assim, né? Ajudaria muito, muito isso mesmo. É verdade. Perfeito. E você, Mari? Mari Oliveira. Ela chega a escrever Mari Oliveira, é chique. Ela é maravilhosa, essa mulher. Gente, gostaria de agradecer, né? Agradecer às Mulheres Dinâmicas, né? O Instituto Mulher Dinâmica. Que é uma lei criada pelo Nirley, né? Foi vereador, até hoje é candidato a vereador, um bom candidato a vereador. Agradecer o Carlinho, né, que nos convidou para estar aqui. E eu queria falar de um lado, né, que é o lado da parte sentimental e força, né, porque não é fácil empreender, né? As mulheres, como eu disse lá na palestra da Mulher Dinâmica, elas têm que ser mãe, elas têm que ser empreendedora, elas têm que ser mulheres, elas têm que ser exemplo. Então, não desistam, né? Cada dificuldade que vocês passarem para o crescimento, né? Hoje nós estamos aqui porque a gente passou por muita dificuldade e hoje a gente pode estar aqui para estar ajudando vocês, às vezes, a não passar por do que nós passamos. Exato, né? aprender com o erro dos outros. Nós erramos para não deixar vocês que estão aí errar, né? Então, não desistam. A autoestima, né? Nós, principalmente nós mulheres, geralmente nós vamos para a área da beleza, né? E é muito importante ter a autoestima. É muito importante, porque você vai vender o seu produto, né? Se você é uma escovista, se você trabalha com sobrancelha, se você trabalha com perfume, se você tá na área da beleza, então é muito importante você trabalhar a sua autoestima e é muito importante você cuidar de você, tá? Então, não desista por qualquer dificuldade. O Dr. Bialy está aqui nos ajudando numa das maiores dificuldades nossas, que é a financeira, né? Que a gente sabe que quando a gente é abalado, né? A gente, às vezes, não consegue levantar, né? Verdade, quando a gente está abalado por um lado, a gente não consegue reerguer o outro, né? Mas é importante vocês estarem bem, tá? Então, a gente agradece tanto o Dr. Bialy por ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre essa parte financeira que é tão importante para nós, quanto a Mulher Dinâmica, que aborda tanto a parte psicológica, né? De mulheres fortes, mulheres guerreiras, de mulheres lutadoras que não podem desistir. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade, né? E, se Deus quiser, passar isso para frente para as meninas que estão vindo aí, para as mulheres que já estão nos trabalhando e seguindo, poderem ter essa oportunidade de para a vida ficar mais fácil. Ficar mais leve, não passar tanto ferrenho. Eu digo muito isso, né? Então, muitas pessoas dizem, o sapato em Franca acabou. Mas Franca é uma cidade tão criativa que você tem, na verdade, a moda cada dia mais exuberante. Não só a moda feminina, pessoal, mas assim, cintos, bolsa, indústria de comércios, está tudo crescendo. E a gente precisa atrair outras empresas para a cidade ter mais riqueza, porque quando a cidade tem riqueza, todo mundo na cidade passa a ter parte dessa riqueza. Sim, exatamente. Então, se beneficia, né, doutor? É verdade. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui e conhecê-las, porque eu não as conhecia. E vocês contem comigo. Eu estarei sempre disponível para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Obrigada. Bom, amigos, nós estamos encerrando esse nosso encontro. Teremos outros encontros com outras mulheres e, se possível, com elas também, para tocar em outros assuntos, porque eu percebi na inteligência de cada uma, no empreendedorismo de cada uma, um exemplo que todo mundo tem que ser seguido.
Vamos junto e vamos conseguir vencer não só a eleição, mas cada dia da nossa vida. Um abraço a todos. Aê!